sobre fundos imobiliários. Desde a origem do principal índice, que é o IFIX, lá em 2011, até os dias de hoje, em dólares, ele tava 0 a 0 no dia que eu fiz, mas depois que eu fiz outro vídeo, estava levemente negativo, incluindo dividendos. Mas... Que ano que o senhor descobriu o Bitcoin, professor? Foi a época que começou um movimento de... Você conheceu através de Raixa, não? Não, a gente começou a formar um novo movimento de ideias de liberdade no Brasil, mais ou menos por volta de 2013, né? E aí eu apoiava algumas iniciativas. Rapaz, você pegou o Bitcoin abaixo de $100, velho. E aí o site recebia até doações, né? 2013 você recebia dinheiro em Bitcoin? Bitcoin, né? 2014, que era o antigo Liberzone, você lembra desse site? Sim. E depois virou até o Spotnix, né? Sim. E outras iniciativas e tal. E o próprio Fernando Usch, né? Ele é um dos responsáveis, né, por trazer ao Brasil, né, e pesquisar, o cara teve um trabalho fenomenal. Então, mais ou menos nessa época, o contato, e depois o contato mais em termos de, alocação de portfólio e etc, uma coisa um pouco mais sofisticada. Aí, a Convex começou mais ou menos em que ano? A Convex começou em 2018. O modelo que a gente usa para calcular, né, a exposição do Bitcoin, ele nasce mais ou menos em 2016. E a média aí, você tá ganhando quanto em Bitcoin mais ou menos por mês, desde o início? Eu posso falar por ano. Eu posso falar dos clientes, né, que é uma coisa até já pública, que a gente começou a recomendar R$13 mil. A gente começou a recomendar R$13 mil, a única casa de análise que recomenda Bitcoin desde mas você tem uma gestão para aumentar a bag do cara, não é isso ou não? Ganhou em Bitcoin o cliente da Convex desde 2018 ou não? Ou só tá ganhando em real? Não, tá ganhando em Bitcoin, né? Óbvio. O cara conseguiu aumentar quantos por cento dos Bitcoin nesse esquema aí? Bastante. Deu mais do que triplicou. Porra, Magnata é mágica, né? Não Você já imaginou uma porra dessa tivesse acessível a qualquer um no copy trade, caralho? Que tem momentos que era melhor, por exemplo, ter um pouco mais de opcionalidade, né? O caixa, tem estratégias que sistematicamente sempre venceram. O negócio do P Top Cycle, até mais múltiplo. Você vender quando passa de 2 vezes 200, vou comprar. The trend is your friend not... Se você for na tendência, só o fato de você estar assumindo o risco e estar exposto ao mercado, isso já é remunerado, né? Esse funding. Se o cara tivesse alugado o Bitcoin nesses anos, já não teria sido remunerado também, não é isso ou não? Eu acho que o grande pulo do gato também é a combinação do próprio portfólio em si, de outras classes de ativo, no sentido de ter um equilíbrio que permite carregar uma posição mais significativa de Bitcoins sem o cara perder noite de sono. Porque nem todo mundo tem o... Pode perder 90% do asset sem vomitar, passar mal. Exatamente. Nem todo mundo tem o estômago ou... Eu passei mal várias vezes. Não, e às vezes tem o chamado uncle point, né? O cara às vezes precisa do dinheiro, seja por um imprevisto, uma doença... Chamada de margem da vida, né? A chamada de margem da vida. Gostei desse. Gostei. Eu sempre procurava uma tradução para uncle point. É porque tem a chamada de margem do mercado e da vida, do seu filho ficar doente, da sua mãe... Você autoriza eu reproduzir agora a chamada da vida, não? Chamada de margem da vida, porque às vezes você tem uma chamada de margem do mercado, o mercado tá beleza, mas dentro de sua casa não tá, não é isso ou não? Exatamente. É verdade, quando tá comendo, né? Pior que é verdade. E aí fez uma diferença brutal, né, assim, pros assinantes, mas assim, tem essa questão econômica dos investimentos, portfólio, mas acho muito importante destacar essa questão da soberania, que isso é uma coisa que não se negocia, e também o próprio movimento que o Bitcoin faz de colocar pessoas que estão marginalizadas do sistema financeiro mundial tradicional. E você tem experiências maravilhosas em países, por exemplo, até no continente africano ali, que você tem N países que eles ainda têm o resquício da moeda colonial da França. Nossa. E como eles conseguem escapar disso. E também é exemplo que a gente viu recentemente. Bitcoin, né? Aí falar, só país que tem problema, que nem a Venezuela, a Argentina, etc. Olha, quando deu um problema nos fundos de pensão lá no Reino Unido, eles correram para onde? Para o próprio Bitcoin, né? Que as pessoas querem fazer uma análise linear, assim, saiu uma notícia da guerra, o Bitcoin caiu, subiu. E não olhar a dinâmica, sendo que o Bitcoin ele tem uma característica de antecipação também de vários movimentos. Ele é muito sensível a variações monetárias de liquidez e também a questões geopolíticas, mas ele tende já a antecipar. E quando você olha lá se ele te protegeu ou não, é esmagador, né? E ao contrário de outros ativos tradicionais, que as pessoas, por exemplo, eu fiz um Rios, você viu, Renato, sobre fundos imobiliários. Desde a origem do principal índice, que é o IFIX, lá em 2011, até os dias de hoje, em dólares... Ele tava 0 a 0 no dia que eu fiz, mas depois que eu fiz outro vídeo, estava levemente negativo. Incluindo dividendos. Mas só na base monetária. Agora, se você botar isso e botar nos Estados Unidos também a questão da base monetária, assim, a destruição... É 7, 8% ao ano em média no século, né? E tudo isso para falar, a gente fez toda essa organização de desglobalização, você proteger seu patrimônio dessa moeda fiat que está destruindo o poder de compra, etc., para... Um movimento que o Renato sempre chama a atenção e é importantíssimo, dos juros negativos, porque os juros negativos é repressão
financeira. Sabe o que é repressão financeira? Você não tem praticamente para onde correr. Você está sendo, tipo, pulverizado e ou você tem uma estrutura sofisticada e de alocação e você ser igual aos lendários hedge funds, que é o que eu... Que também assume risco, tem trabalho, você não tá sendo remunerado pelo dinheiro, é pelo trabalho e pelo risco. Exatamente. Ou você vai empobrecendo e a concentração de renda no mundo nunca foi tão grande, né? Então, assim, fizeram essa repressão financeira, assim, mais gritante no Brasil, quando colocaram, lembra quando botaram a taxa Selic a 2, mesmo com a inflação oficial. Mas que mamou foi maravilhoso, eu queria ter ficado na casa de meus pais essa altura do campeonato, hein? É isso. O que eu mais admiro no professor é exatamente isso. Essa semana o Fausto Botelho botou o certificado dele do curso de análise técnica que ele fez em 76 e 77. Pessoas como o professor Richard Itenband, como o Fausto, eles não precisavam associar a imagem deles ao Bitcoin, que hoje em dia já é uma coisa marginalizada, imagine naquela época, né? E são pessoas que tiveram culhão de associar a imagem ao Bitcoin, legitimando o Bitcoin, em uma época que ainda era um risco absurdo, né? Isso podia ter dado um bug, alguma coisa desconhecida aí, e você ter recomendado o Bitcoin a 13 mil, ele ia 1.000, não é isso? E o pessoal, tipo, na época falava, nossa, por que você tá falando disso e tal? E não entendiam, né? Agora você vê gigantes aí do mundo financeiro que até BlackRock, detratavam o Bitcoin. Então, eu falo, todo mundo vai ter na carteira. Quando você entende todas essas nuances, por exemplo, outra questão também que às vezes até eu acho que podia ser melhor trabalhada, do valor intrínseco. O Renato sempre coloca muito bem da questão... Todo valor é subjetivo. Subjetivo, etc. Só que a gente pode ir até além. Fala assim, tudo bem, você não quer considerar o valor subjetivo por alguma razão. Valor utilidade. Etc. Mas você já tem uma mínima noção do ecossistema em torno do funcionamento e manutenção da rede do Bitcoin? Você tem noção do que tá... O tamanho que está ficando as mineradoras de Bitcoin e o potencial, o ecossistema também em torno, que envolve desde serviços de wallet, análise, e ao contrário da internet tradicional, que você não ganhava dinheiro se expondo ao protocolo e à tecnologia, no mundo do Bitcoin é o contrário. O protocolo, a tecnologia captura muito mais o valor, não é? Por exemplo, na internet não foi o HTTP, não é? Sim. Que capturou, não é? Foram as aplicações, não é? O Google, o YouTube, Facebook, né? Meta, Facebook, etc. Já no mundo do Bitcoin é justamente o contrário. Então, assim, quando as pessoas começam a olhar, não tem valor intrínseco, vai visitar mineradoras, vai visitar todo o ecossistema, vai ver todos os projetos que estão sendo derivados. E outra, falar, não tem. Tem uma série de sintéticos que estão sendo produzidos também para ter mais estratégias para você utilizar a exposição. Então, assim, não para de pé, né? Aí fala assim, do ouro, porque do ouro também tem esse argumento, não tem um valor intrínseco, é milenário e tal. E aí você vai ver, por exemplo, o ouro, né? Quando o Renato, acho que eu vi um podcast seu que estava até falando sobre essa questão do paper do Taleb, da volatilidade. Primeiro que uma coisa que me estranhou no paper do Taleb foi o Taleb, que sempre defendeu que volatilidade não é risco, querer atribuir um risco relacionado à volatilidade. É o que eu sempre falo com correlação. O dia que o cara calcular na mão a volatilidade, ele para de encher o saco sobre volatilidade, porque ele vai saber como é a fórmula, ele vai ver que é uma coisa que não é... Inclusive, em todos os fórmulas de valuation, quanto maior a volatilidade, ceteris paribus vale mais, porque tem mais oportunidade, inclusive, de aluguel, não é isso? Exatamente. E aí eu ia chegar no ponto. Em 2008, a volatilidade do ouro explodiu. Em outros períodos da história, também. É porque é ruim, né? Então, não serve mais como uma reserva de valor. Se a volatilidade pra cima é boa, não é isso? Agora, se você privar de volatilidade, aí eu ficaria preocupado. Porque a forma como sistemas naturais e complexos funcionam. Por exemplo, um cara que fica sentado numa cadeira para sempre, os músculos do cara vai se destruir. Ele precisa de um certo estresse de tempos em tempos. Então, você precisa de doses de volatilidade. Obviamente que está diminuindo, se a gente pegar o gráfico da volatilidade histórica na metodologia mais simples, né, do Bitcoin, já vem caindo. E uma coisa curiosa que ninguém quer falar. Por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin aí pouco tempo atrás estava menor que o próprio título do Tesouro Americano? Por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin estava menor que o próprio SP500? Mas um trecho de 2 anos, que também os caras aumentaram de quase 0 para 5,5. Não, mas perto da narrativa de que o Bitcoin é extremamente volátil, você não... E os modelos de risco tradicionais, por exemplo, desses fundos, eles seguiam por isso. Por exemplo, tem muita volatilidade, eu ponho uma porção menor, porque vai adicionar muito risco ao meu portfólio, tem uma volatilidade menor, eu consigo colocar menos e tal. Então, assim, são argumentos assim, que não param de pé. Assim. Então, por isso que o tema do Bitcoin é tão apaixonante para mim, porque envolve economia, envolve política, geopolítica, envolve sistemas naturais, envolve física e sistemas complexos, envolve finanças, envolve um ramo da matemática que eu adoro, teoria dos jogos, fractais do Benoît Mandelbrot.
O professor estava falando sobre a função utilidade do Bitcoin. Hoje é possível que alguém ligue com o número de sua mãe, com a voz de sua mãe, a cara de sua mãe, e não seja sua mãe, seja um negão lhe dando um golpe, não é isso? É possível isso ou não? Muito possível. É difícil você clonar um número nessas operadoras aí. Não, tem gente com salário mínimo de R$2.000 que clona, não é isso? Ele clona 10 números, dá o golpe e resolve a vida dele, né? Isso dentro da Oi, da TIM, todas essas empresas aí, né? Ou não? Deve ter. O que mais acontece agora é golpe com a voz, com a cara de sua mãe, às vezes com o número de sua mãe, não é sua mãe. Como é que você prova de maneira absoluta na pós-modernidade a verdade? É só através da assinatura de chaves, não é isso? O Bitcoin é a prova de verdade. Isso tem algum valor? Tem algum valor você ter um ledger, você ter um lugar onde você pode registrar todos os dados que você quiser, que fiquem registrados em centenas de milhares de computadores para sempre. Tem algum valor você ser imune a controle de capitais? Tem algum valor você ser imune à decisão de ditaduras arbitrários, de golpe de esposa adúltera, de filho bastardo, de filho indigno? Isso tem algum valor? O valor intrínseco do Bitcoin é exatamente esse. Esse é a prova de verdade absoluta. Ele, através da assinatura de chaves, você consegue comprovar a sua identidade, que inclusive agora está se desenvolvendo no NosTR, né? Que é a rede descentralizada, que vai ser o Facebook, vai ser o ambiente que vai ser negociado o Marketplace e a rede social do Bitcoin, que é o NosTR. E, através do Bitcoin, só a on-chain, você consegue imunidade de diluição da inflação, imunidade de controle de capitais, porque o cara não tem como tirar sua capacidade de tirar dinheiro do país, a não ser que proíba todos os meios de comunicação e transporte, e imunidade à expropriação involuntária. Se isso tem alguma utilidade, essa é a utilidade do Bitcoin. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.